Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 16 de março, segundo domingo da Quaresma, o Evangelho é tirado do capítulo 9 de São Lucas, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na transfiguração de Jesus, é o Evangelho que sempre é narrado por algum dos 3 primeiros evangelistas no segundo domingo da Quaresma. Episódio que uma antiga tradição situa no Monte Tabor, ainda que os evangelhos não o registrem. Os apóstolos Pedro, Tiago e João participam de uma verdadeira cena de reconhecimento. A transfiguração foi um evento da revelação de quem é a pessoa de Cristo, a sua verdadeira identidade. Da nuvem, bem no estilo do antigo Êxodo, a voz de Yahvé vem identificar a Jesus de Nazaré como o Filho de Deus, o Filho amado, o escolhido do Pai. Até então, as palavras e os gestos de Jesus tinham suscitado muitas interrogações entre os seus seguidores. Tal como na tempestade prontamente serenada por um imperativo do Mestre, que diante do mar agitado disse: Silêncio, acalma-te. Quando os discípulos se entreolhavam cheios de espanto, perguntando: Quem é este homem que até o mar lhe obedece? Já no batismo de Jesus, nas águas do Jordão, João, o batizador, fora privilegiado com a mesma identificação de quem é Jesus, quando também, atrás de uma nuvem, a voz do Pai se fez ouvir dizendo: Este é meu filho muito amado. Agora no Tabor, a voz do Pai acrescenta um outro imperativo: escutai o que ele diz. Ele é o meu filho amado, ele é a minha palavra que se fez carne e veio habitar entre vós. Assim o Pai adverte que as suas palavras agora estão na boca do seu filho. Dali em diante, os apóstolos poderão afirmar com a mais tranquila certeza aquilo que escutamos na carta aos Hebreus, capítulo 1,
versículo 2. Antes, Deus nos falou por meio dos patriarcas e dos seus profetas. Ultimamente, Deus nos veio falar por intermédio do seu próprio Filho, pelo qual criou todas as coisas. Jesus é a palavra viva do Pai. Neste novo milênio que nós vivemos, já há 25 anos, uma orquestra dissonante ergue infernal sinfonia para negar a Jesus a sua filiação divina. Mesmo dentro da igreja, teólogos dissidentes da tradição apostólica e do sagrado magistério da igreja negam que Jesus seja verdadeiro Deus, que se fez homem. Negam a divindade de Jesus. Negam que Jesus seja o único caminho de salvação a nós oferecido pelo Pai. Negam aquilo que o próprio Jesus afirmou uma vez em seu evangelho: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, uma vez reduzido a um simples profeta ou um respeitável mestre de sabedoria, uma espécie de um espírito iluminado que já atingiu um grandioso grau de evolução, um homem dotado de superpoderes, ou mesmo um agitador político que veio apenas para realizar uma grande transformação social neste mundo, este tipo de Jesus até seria aceito por este mundo neopagão. Nunca, porém, um Jesus como pessoa divina, revestida de nossa carne. Nunca um Jesus que veio para nos libertar, sim, de nossos pecados e nos levar para o reino dos céus. Ocorre que nós, cristãos do terceiro milênio, somos herdeiros diretos da tradição apostólica e não podemos renegar o testemunho daqueles que viram a luz e ouviram a voz no alto do monte. Não podemos negar o testemunho dos apóstolos, as primeiras testemunhas do Cristo. Diferentemente de todas as outras religiões, a mensagem cristã é, no fundo, uma experiência vital que brota da encarnação do Filho de Deus, que fez a sua tenda entre nós. Sua morte na cruz do Calvário demonstra de modo cabal a que ponto chegou o amor do Pai pelos homens. Jesus transfigurado no alto do monte, revelando a sua glória divina. Jesus que revela a mesma glória ao qual ele vai voltar depois da sua Páscoa, agora com a sua humanidade ressuscitada e glorificada. Este é o Cristo da cruz. É também o Cristo da vitória pascal, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o reinado de Satanás, pelo mistério da sua morte e ressurreição. É este Cristo ao qual devemos descobrir em nossos corações e testemunhá-lo para o mundo. E quem nos revela este Cristo hoje é a igreja. É a igreja que vive da tradição apostólica e que se sustenta na fé pelo sagrado magistério. Será que cremos mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O próprio Deus humanado? E de que modo estamos procurando ouvir a sua voz? Nós também, para participarmos um dia desta glória que Jesus revelou apenas um pouquinho para os seus discípulos no alto do monte,
Não esqueçamos que para chegarmos até esta glória, temos que obedecer à ordem que a voz do Pai nos deu no alto do Monte da Transfiguração. Eis o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Sim, é vivendo na palavra do Cristo, é deixando que a palavra do Cristo, e Ele que é a própria palavra do Pai, nos transfigure cada vez mais, nos faça passar cada vez mais da morte no pecado, pela ressurreição do homem novo, da criatura nova, ressurgido em Cristo pela sua Páscoa gloriosa. É obedecendo à voz do Filho de Deus, é que vamos pouco a pouco fazendo o nosso caminho de transfiguração, o nosso caminho também para chegarmos um dia à mesma glória onde o Cristo se encontra. Por isso, nos perguntemos mais uma vez, de que modo estamos procurando ouvir a voz do Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia do Senhor para você e para a sua família.